rei! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Leandro Dutra e quero convidar você, mainha, você, painho, para falarmos um lugar arretado. Sabe que lugar é esse? Salvador! Oxi, você não conhece esse lugar ainda? Véi, é nenhuma não, viu? Vamos conhecer o lugar juntos, falar dos seus pontos turísticos, da sua comida, da sua praia e também do arretado carnaval. Bora comigo? Conecta aí! A história de Salvador inicia-se 48 anos antes da fundação oficial com a descoberta da Baía de Todos os Santos, em 1501. E foi no Porto da Barra, antes chamada de Vila Velha, que a armada portuguesa aportava em 29 de março de 1549, com a chegada de Fidalgo Tomé de Souza, a mando do rei Dom João III de Portugal, para fundar o que seria, pelos próximos 214 anos, a cidade capital do Brasil Colônia, Salvador. Com uma comitiva de aproximadamente 10 mil pessoas, sob a ordem do rei de Portugal, era fundada oficialmente a cidade do São Salvador da Baía de Todos os Santos, sendo a capital do Brasil de 1549 a 1763. Ah, Salvador! Sabia que seu nome teve origem em homenagem a Jesus Cristo, o Salvador, conforme o cristianismo seguido pelos colonizadores do Império Português? Seus habitantes têm como nome Soteropolitano, nome criado a partir da tradução do nome da cidade para o grego, Soterópolis, ou Cidade de Salvador. A cidade é notável em todo o país pela sua arquitetura colonial portuguesa. Casarões tomam conta da capital baiana, com toda a riqueza nos detalhes. Tradicionalmente e historicamente, Salvador é dividida em Cidade Alta e Cidade Baixa, baseado na sua falha geográfica. É na Cidade Alta onde fica localizado o bairro mais famoso no centro histórico de Salvador, o Pelourinho. Lá vai encontrar muitas lojinhas, casinhas coloniais coloridas, casas culturais como a Casa do Olodum e o Centro Cultural Solar Ferrão. Também no Pelourinho, que inclusive nome este que veio de uma coluna de pedra que ficava na praça central, aonde os escravos eram castigados, nós podemos encontrar outras atrações turísticas, como por exemplo no Largo Terreiro de Jesus, vamos encontrar vários bares, restaurantes e o Museu Afro. Também a Catedral Basílica de Salvador, que possui algumas das principais relíquias sacras da Bahia, com o maior acervo sacro do Brasil, nas paredes douradas de 2 dos altares. A maioria das obras de arte da Catedral Basílica tem um valor incalculável, até porque não se sabe nem mesmo a autoria de algumas delas. Também o Largo do Pelourinho, com suas diversas ladeiras, onde você vai encontrar bares, restaurantes, lojinhas de artesanato e a Fundação de Jorge Amado, que contém uma exposição permanente de fotografias, livros, documentos e prêmios recebidos pelo autor. E também no Largo do Pelourinho encontramos a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Fundada em 1685, ela foi construída por uma das primeiras irmandades de homens negros que moravam no Brasil. Foi erigida por sacerdotes negros e escravos que viviam em Salvador. Seus altares são de estilo neoclássico e ainda nos fundos existe um antigo cemitério de escravos. Já no Largo do Cruzeiro, você vai encontrar uma noite bem animada, pois lá tem vários bares e bistrôs
E também é onde fica a Igreja São Francisco, que com certeza chama a atenção pela riqueza e exuberância e vai te deixar encantado. Seu interior é todo coberto de ouro e o teto é coberto por lindas pinturas religiosas. A igreja já foi considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa e é uma das mais bonitas de Salvador. Você não pode deixar de conhecer esse ponto turístico em Salvador. Com tanta beleza, fica fácil de entender por que ela é considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa do mundo. E além dessas igrejas, não podemos deixar de fora a famosa Igreja do Bonfim, pois para os baianos é o maior centro de fé católico. Localizada na península de Itapejipe, é uma das mais tradicionais igrejas católicas da cidade, dedicada ao Senhor do Bonfim, padroeiro dos baianos e símbolo do sincretismo religioso da Bahia. É lá que distribuem as famosas fitinhas do Bonfim. É só pegar a sua, fazer um pedido e amarrar bem forte. Como a religião domina a cidade, com suas igrejas e catedrais banhadas de ouro e a sua arquitetura sofisticada, ainda podemos mencionar a Igreja da Ordem Terceira Secular de São Francisco, a Igreja Nossa Senhora dos Mares, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, a Igreja da Boa Viagem e seus mais de 370 templos religiosos. Ainda no Pelourinho, na Praça da Sé, poderá conhecer um dos mais bonitos monumentos, a Cruz Caída, que homenageia a demolição, em 1933, da antiga Igreja da Sé, a primacial do Brasil. E descendo o Pelourinho, ali na Praça Tomé de Souza, também conhecida como a Praça Municipal na Cidade Alta, você vai avistar o famoso elevador Lacerda, outro ponto turístico de Salvador, que liga a Praça Cairu à Cidade Baixa. Também vai avistar alguns prédios públicos, como o Palácio do Rio Branco, a antiga sede do governo da Bahia e a Casa dos Vereadores de Salvador. Ah, e não se esqueça de apreciar a bela vista da Baía de Todos os Santos. Descendo o elevador, você vai se deparar com o Mercado Modelo, um dos principais centros comerciais de Salvador. Lá você vai encontrar desde artesanato a comidas típicas, pois existem mais de 230 lojas. Se você gosta de comprar lembrancinhas, o Mercado Modelo é o seu lugar. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. E o que dizer da culinária de lá? Tem o acarajé, a muqueca baiana, o vatapá, o sopão baiano. São comidas de origem africana e diferenciadas pelo tempero de dendê, óleo de coco, gengibre e pimenta. Ah, e uma dica: cuidado em pedir comidas quentes, pois o quente lá significa comida bem apimentada e com molhos variados. É impossível falar de Salvador e não falarmos da capoeira, que teve a sua história no começo do século XVI pela mão de obra escrava africana, principalmente vindos da região da Angola. Seu nome capoeira tem origem nas capoeiras ou terrenos que tiveram sua mata queimada com a vegetação crescente, espaço esses onde os escravos tinham para poder lutar em prol da sua liberdade. Podemos destacar a capoeira Angola, tendo como um dos mestres mais conhecidos Vicente Ferreira Pachinha, ou o Mestre Pachinha, e a capoeira regional, tendo como principal referência Manuel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Bimba. Depois que falamos sobre o centro histórico e alguns pontos turísticos, que tal agora falarmos sobre as belas praias de Salvador? A praia do Porto da Barra tem somente 600 metros de orla, mas é gigante em beleza e oferece uma vista privilegiada à Baía de Todos os Santos.
Sua formação rochosa faz com que na maré baixa apareçam várias piscinas naturais, com um mar calmo e tranquilo, excelente para o banho, inclusive para as crianças. Logo ao lado fica a praia do Farol da Barra, onde está localizada a Fortaleza de Santo Antônio, com o famoso farol, construído em 1839. Ele é um dos pontos turísticos de Salvador. Com seus mais de 22 metros de altura, fica fácil você ter uma visão linda de Salvador e também é um dos lugares mais procurados para se assistir ao pôr do sol. Também poderá visitar o Museu Náutico da Bahia e aprender um pouquinho mais sobre a história da navegação no Brasil. Se você quiser esticar um pouquinho mais, poderá conhecer a Praia de Buraquinhos, onde ocorre o encontro do mar com o Rio Joanes, fazendo com que suas águas fiquem mais agradáveis e um mar mais calmo. Ela fica a 30 quilômetros de Salvador, no município de Lauro Freitas. O lugar é lindo, e se você gosta de tomar banho em águas doces, o lugar é perfeito. Finalmente, a Praia de Itapuã, cantada por Vinícius de Moraes em sua música Tarde em Itapuã. Você saberá do que se trata todo esse encantamento quando chegar lá. A praia possui piscinas naturais formadas pela presença de arrecifes na orla, deixando o local ideal para banhos em águas cristalinas. Sua infraestrutura também atrai turistas, com muitos quiosques e bares. O local também abriga o Farol de Itapuã, onde jangadas e barquinhos completam a bela paisagem no final de tarde. E tem também o Carnaval de Salvador, que com seus trios elétricos trazem os principais grupos de axé da Bahia nos famosos desfiles pelas vias mais importantes da cidade. Artistas como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Timbalada, Chiclete com Banana, Olodum e tantos outros encantam locais e visitantes nos desfiles dos blocos. Depois de falarmos da diversidade que é Salvador, eu quero deixar para vocês algumas dicas sobre como se programar bem e fazer uma boa viagem nesse lugar magnífico. Façam suas reservas antecipadas, pois dessa forma conseguirá encontrar reservas mais baratas. Procurem hotéis que ofereçam reservas com opção de cancelamento gratuito, pois talvez seja necessário optar por trocas antecipadas. Se preferirem alugar carros, façam com antecedência. Alguns lugares são um pouco distantes para se deslocarem. Ao se programar,
Tente reservar pelo menos 3 dias para a sua viagem para que você possa conhecer ao máximo o local onde estiver. E apesar de haver um bom policiamento, fiquem atentos a assaltos e furtos e procurem andar nas ruas centrais e mais largas. E caso escolham andar sem guia, planeje a sua rota de visitação. E lembre-se que algumas igrejas sua entrada é feita pela lateral. Enfim, Salvador é um lugar incrível, com toda a sua riqueza em arquitetura, costumes, culinária e as suas belas praias. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem fantástica que fizemos a Salvador. Não se esqueçam de deixar os seus likes e se inscrevam no canal para que possamos estar juntos, conectados toda semana com um assunto diferente, beleza? Quero agradecer a todos, até uma próxima e fui! Oxi, ainda não conhece esse lugar? Mas véi... Salvador! Sabia que seu nome teve em igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, fundada em 1685, foi erguida em 1685 pela primeira comunidade dos homens... A Cruz Caída, que homenageia a demolição em 1933 descendo ali a Praça Tomé de Souza, ou a Também vai encontrar outros prédios. Sua composição rochosa permite com que várias piscinas naturais se formem, tendo um mar calmo e tranquilo, ótimo para os O lugar é lindo, fica a 30 km de Salvador, no município de E tem também a praia de Itapuã, que já foi cantada por Vinícius de Moraes em sua música